Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News, BTB Esportes. Eu queria que você falasse um pouco da vitória de hoje e a importância desse resultado após um clássico e prévia do Campeonato Brasileiro. Acho que é uma vitória importante. O fato de não tomar gol também conta bastante. Sabe que acho que o time na maneira da parte de criação, acho que fez uma partida boa e ofereceu algumas chances que a gente não pode oferecer e que o time deles não conseguiu aproveitar. Queria fazer mais uma em relação ao Rojas. A gente viu ele atuando como um camisa 10, mais centralizado, até caindo para o lado pela movimentação natural, mas jogando mais centralizado. É nessa posição que você pensa nele, como um meia, articulador, um camisa 10? Pode ser uma das possibilidades, mas ele joga muito também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Então é uma das possibilidades dele jogar do jeito que ele jogou hoje. Diniz, boa noite. Sobre essa, Gabriel Andrés da Super Rádio Tupi, sobre a atuação particularmente do Andrés Gomes, a gente percebeu que ali após a parada técnica, o Andrés Gomes estava na esquerda, mas começou a vir mais para a direita, você chegou nele e falou, vem aqui para a esquerda, corta para a direita, tenta fazer um lançamento para a área. A gente percebeu você fazendo isso no gestual e o primeiro gol acabou saindo assim. E a gente já viu o Gomes falando que com você ele passou a ser um jogador mais completo, deixou de ser um jogador exclusivamente de beirada e que toma a decisão de entrar em diagonal, fazer o facão. O quanto que você também, acredito, possa ter gostado dessa atuação dele e o quanto você vê essa evolução dele no sentido de ser um jogador mais completo? Eu acho que ele é um jogador que, assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar dos dois lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode de fato ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas. O Fuzato hoje teve uma atuação muito boa, terminou com baliza 0, entrou no lugar do Léo Jardim. Qual foi o problema que teve o Léo e como é que você vê também essa atuação do Fuzato hoje? O Léo Jardim teve uma virose de ontem para hoje, estava se sentindo muito mal e a gente optou por colocar o Fuzato e o Léo foi direto para o Rio de Janeiro. Diniz, sobre Brenner e Inestrosa, já conta com eles para quinta-feira? Como é que está o planejamento para esses jogadores? Então, é uma possibilidade, mas eu não sei ainda ao certo como eles estão. Eles ainda não treinaram, porque tem que assinar e a documentação ainda não... Nenhum dos dois assinaram. Trocas, coisa mais burocrática, os exames médicos do Brenner está tudo ok. O Inestrosa, acho que hoje ele fez os exames. Talvez a gente possa tê-los, mas também possa não tê-los. A gente vai avaliar isso, vai ver se isso é possível. Primeiro a parte burocrática e depois o estado geral deles. Diniz, qual é o grande desafio do Vasco nesse Campeonato Brasileiro e para fazer uma campanha com menos oscilações como foi no ano passado? O grande desafio é ser um time mais consistente. Eu acho que a gente oscilou bastante no ano passado. Eu espero que o Vasco seja um Vasco mais parecido como a gente terminou os jogos da Copa do Brasil, independente dos resultados. Em termos de atuação, um time mais sólido, oferecendo pouca chance ao adversário e conseguindo ser um time criativo. Acho que a amostra dos 4 últimos jogos do ano passado, acho que ela é um bom referencial para a gente pensar no que a gente quer para esse ano. O Léo preocupa para quinta, só para confirmar, você falou da virose? Em princípio não, acho que o Léo em coisa de 1, 2 dias deve estar ok. Diniz, por favor, Marcelo Marinho da Litoral News. Ontem a gente acompanhou a chegada do Inestrosa, ele falou que ele compartilhou uma ligação que teve com ele, eu queria que você teve com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de captação de jogadores, se esse telefone vai trabalhar mais para trazer mais uma galera para o Vasco. No fundo ele já tem trabalhado, vamos ver se é possível, né? A gente, não muitos jogadores, mas a gente está atrás, selecionando bem quem a gente quer trazer, procurar ter precisão, para a gente errar pouco. Contratar, eu sempre digo, contratar é sempre difícil e com carência de recurso financeiro se torna ainda uma tarefa mais árdua. Permite mais uma, a gente viu hoje alguns dos seus jogadores arriscando muito dentro do gramado, uma característica que às vezes a gente vê em alguns atletas da sua equipe, sobretudo o Rojas e o Andrés, que fez aquele golaço. O quanto que é importante o improviso para o atleta dentro do gramado, o quanto
no teu trabalho você entende que é importante dar a capacidade para o atleta improvisar, tentar algo diferente dentro de campo? Eu acho que você tem que ter um time com padrões organizados para poder facilitar, porque o jogador tem atos criativos. Se deixar só para o jogador criar, sem organização ofensiva, fica muito difícil, fica muito fácil ser marcado. O que eu gosto é de fato que a gente consiga jogar bastante coletivamente, porque isso facilita para os jogadores criativos. Não é limitar, não é pegar um jogador que é criativo e normalizá-lo, ao contrário. É fazer com que os outros também consigam jogar bem, para que os que tenham mais criatividade consigam ter mais espaços, ter mais janelas de oportunidades para serem aproveitadas em relação à criatividade. Obrigado, Vinícius. Valeu. Eu acho que os destaques são o Puma Rodrigues, que voltou voltou a ser titular num bom nível, um jogador que tem sido muito útil ao elenco, ao clube, jogando às vezes invertido de lateral esquerdo, se apresentando bem. O Rojas, uma grata surpresa, muito bem no jogo, principalmente no segundo tempo, onde se posicionou mais para o lado direito, fazendo ali sempre, se aproximando com o Puma, com o Tietê no primeiro tempo. Depois que o Tietê saiu, o Adson entrou, uma movimentação ali muito interessante. Hora ele estava por dentro, hora ele estava por fora, hora ele veio para fora e recebeu essa bola, deu assistência para o Puma fazer o gol. E a volta do Adson, né? Acho que é um jogador importante, jogador que sofreu aí com contusões, e isso voltou no momento importante de início de temporada, um jogo que estava definido, onde o nível de competitividade já tinha caído um pouco. Então, para ele ir se readaptando, sentir aquele gostinho, entrar em forma e entrar no ritmo de jogo importante. E também um jogador que a gente tem falado muito desde o ano passado, quando assumiu a titularidade, é o Thiago Mendes, né? Jogador que demorou para entrar em forma, mas quando assumiu a titularidade já no final da temporada passada, mostrou um bom nível e hoje muda um pouco o cenário do meio-campo, dá uma outra dinâmica, dá mais sequência no jogo, consegue trazer um volume de posse de bola interessante, facilitou muito a atuação do Rojas nesse segundo tempo, muito por conta da entrada do Thiago Mendes, que era o jogador de apoio por trás ali, mostrando o caminho, forçando as movimentações a acontecerem. Então acho que isso o Vasco caminha bem, obviamente se recupera na competição, que é importantíssimo, e dá rodagem para todo o elenco. Então acho que isso é importante, e agora vamos aguardar a estreia do Campeonato Brasileiro. Agora quero ir lá para Bacaxá para falar com o Pedro Ícaro. Tem destaque aí depois dessa vitória do Vasco, Pedro? Leandro, eu estou aqui na torcida do Vasco. Eu vou tentar puxar o Gomes aqui, só um momento. Eu vou puxar ele aqui, porque ele está bem colado com a torcida. Tem muitos torcedores aqui para cima do Andrés Gomes. Tem o Rojas aqui. Opa! Gomes! Gomes! Bota o espanhol para jogo, Pedro. Leandro, eu estou aqui com o craque da partida, que fez um golaço aqui. Está fazendo grandes exibições. Tipo Colombo, indo para cima dos adversários. Andrés Gomes está aqui comigo. E eu queria falar sobre o jogo, né? O que você achou da exibição do Vasco? A sua performance individual, o golaço. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa grande vitória do Vasco, Andrés Gomes. Hola, buenas noches, muchas gracias. Primeramente agradecido con Dios por la victoria. Como vieron, es un partido muy difícil. El equipo contrario tiene un equipo muy bueno, competidores, y eso lo entrenamos durante la semana, cómo íbamos a pararnos, cómo íbamos a jugar, y gracias al esfuerzo de los compañeros se puede dar la victoria. Muy contento por el gol. Obviamente miré al arquero antes de chutar, pero bueno, gracias a Dios, muy contento, viviendo el proceso, que Vasco está para grandes cosas. Parabéns pela vitória, Gomes. Boa sorte, vamos que vamos. Andrés Gomes pela Vasco TV. Está no processo porque o Vasco vem aí para grandes coisas. Assim terminou a entrevista do Andrés Gomes. Essa é a mentalidade, né, que a gente espera de um jogador que veste essa camisa. Sabe que é um peso, mas sabe da responsabilidade e tem isso em mente, que precisa mirar em grandes coisas. Acho que isso é
desde o presidente, que a gente vê, que sabe que tem essa mentalidade, que passa por todo o clube, passa por toda a direção do futebol e pelo Diniz, né, que sabe da grandeza do clube. Acho que fiquei feliz em ouvir isso do Gomes, cara. Fiquei de coração, fiquei muito feliz. Mais uma grande partida do Andrés De Gomes. novo, ele mantém um nível impressionante e, assim, jogo importante, eu acho que traz a confiança, a gente vê que o elenco vem encorpando, o Diniz está recebendo ainda mais reforços. Essa temporada, então, assim, tô bastante animado com o que o Vasco pode render nessa temporada. Eu acho que assim, uma janela mais curta essa, mas com contratações importantes e as estreias, né, desde o início do Rojas, do Saldívia, só deu um vacilo no finalzinho do jogo ali, mas deu para perceber que é um jogador que vai ajudar também. No momento que você está vendo os melhores momentos, fala, Pedro. É isso, Leandro. Eu tô aqui no campo, né? Tô mostrando só a torcida. Me despeço com essa grande torcida aqui vascaína que tá feliz, né? A gente tá vendo a maioria dos torcedores já saindo e satisfeito com essa vitória, né? Como o Sorá também destacou. Tá na moleza hoje, né, Pedro? Pertinho de casa. Tô em casa, né? Vou chegar ali rapidinho, né? É isso, né? Região dos Lagos é Vasco da Gama. Saquarema é muito Vasco, aliás, o Brasil inteiro. E a imensa torcida tá bem feliz com essa grande vitória aqui em Bacaxá, 3-0 sobre o Boa Vista. Valeu, Pedro Ícaro. Obrigado pelo seu carinho.